Olá pessoal, hoje vamos falar sobre Gênesis capítulo 1. Seria Gênesis capítulo 1 o relato da criação do planeta Terra? Ou seria o relato da sua reconstrução? É sobre isso que iremos falar hoje. Para a gente compreender melhor, a gente tem que saber do que está se tratando os versículos, pelo menos os primeiros versículos de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 diz assim, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E houve trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que vamos analisar aqui é justamente esse comecinho. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então vamos primeiramente falar aqui sobre duas teorias que existem aqui. Nessa questão, existe aqui dois posicionamentos teológicos para explicar esses versículos aqui. E no final você vai poder escolher qual dos dois mais se enquadra naquilo que você acredita, naquilo que você crê. Primeiramente, temos o entendimento do intervalo, ou a teoria do intervalo. O que é essa compreensão teológica? Como ela traduz e como ela lê? Qual é a cosmovisão dela sobre a leitura destes versículos? Ela entende que o versículo 1 de Gênesis 1 é o relato completo da criação, e que logo após houve uma grande catástrofe na terra, a queda de Satanás, e logo a terra se tornou sem forma e vazia. Se a gente ler Isaías 45, versículo 18, vai dizer que Deus não criou a terra para ser vazia, e sim para ser habitada. Essa teoria vai dizer que Deus criou tudo perfeito, a terra ficou sem forma e vazia devido à queda de Satanás aqui na terra, que causou uma grande catástrofe, destruindo todo o planeta, e depois Deus teve que reconstruir. Essa teoria, ou esse posicionamento teológico, é bastante conhecido. Eu quero falar sobre um outro posicionamento teológico que também temos aqui, que é o posicionamento da criação única. E esse eu vou me alongar um pouco mais para que vocês possam conhecer esse posicionamento. O que esse posicionamento diz? Diz que Deus criou os céus e a terra. E pronto, não houve catástrofe alguma. O que acontece aqui é uma estilística, uma forma de escrever o Gênesis. É como o Gênesis foi escrito. O resumo vem antes da descrição da criação. E como é que a gente entende isso? Devemos ler o primeiro versículo de Gênesis capítulo 1 como uma introdução à criação. Como assim? E criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Como é que Deus criou os céus e a terra? Aí entra o número 2. Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e aí Deus vai preencher essa terra. E aí Deus vai ordenar para a natureza criar as coisas, e logo após Deus cria o homem. A gente vê que esse padrão de escrita também é muito utilizado em outras etapas no Gênesis. Por exemplo, na criação do homem e da mulher. Então a visão teológica da criação única, ela vai dizer que os primeiros versículos, o primeiro versículo, ele é um resumo dos demais, e o capítulo é resumo dos demais. Eu vou dar aqui o exemplo que eu estava aqui falando para vocês sobre a criação do homem e da mulher. Em Gênesis 1, versículo 27, vai dizer que Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança os criou. Mas logo depois, em Gênesis capítulo 2, você vai ver que Deus cria a mulher. Peraí, ele não já tinha criado o homem e a mulher antes? Veja que Gênesis capítulo 1, ele é o resumo, criou Deus, o homem e a mulher. Em Gênesis capítulo 2 vai dizer como é que Deus criou a mulher. Como é que Deus criou o homem? Como é que Deus criou a mulher? O capítulo 1 é um resumo. Podemos ver que essas duas visões teológicas são bem diferentes. Enquanto a primeira que eu citei aqui, ela vai falar que houve uma catástrofe que destruiu a terra e Deus teve que refazer tudo de novo, a segunda visão teológica vai falar que não é isso. O versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis é apenas um resumo. De fato, criou Deus os céus e a terra. E aí ele vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Como é que Deus preencheu essa terra? Que não foi feita para ser vazia. Lembra de Isaías 45, 18? Deus não criou a terra para ser vazia. Então Deus, quando ele faz a terra sem forma e vazia, ele dá forma à terra e a preenche para que ela não seja vazia. Logo, Deus criou a terra não para que seja vazia, para que a terra tenha habitantes nela. Então temos aí essas duas
teorias, essas duas visões teológicas. Eu particularmente me simpatizo mais com a segunda visão teológica, a visão da criação única. Deus criou uma terra, Deus não reformou a terra, Deus criou a terra. E eu tenho a esperança que no futuro, quando Cristo vier, quando estabelecer o seu reino, quando tudo se cumprir, haverá novos céus e nova terra, tudo novo. Deus não faz reparos, Deus renova, Deus faz tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. Esse capítulo 1 é muito interessante. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1 e o versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. No versículo 4 vai dizer que Deus separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. O interessante é que a Bíblia não diz que Deus criou as trevas. Pelo menos no relato de Gênesis, capítulo 1, não diz que Deus criou as trevas, e sim que Deus criou a luz, e sim que Deus separou a luz das trevas. Em João capítulo 1, versículo 9, vai dizer que Jesus é a nossa luz, a luz que ilumina os homens. Jesus é a luz, é o caminho. Algumas pessoas se incomodam com a luz. Sabe o que é interessante? Jesus disse para que nós sejamos luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. A luz é aquilo que faz aparecer, é aquilo que mostra, é aquilo que está demonstrando aos outros. Algumas pessoas estão tão acostumadas com as trevas que quando surge a luz os seus olhos doem, elas se incomodam com a luz. Elas parecem traças. Quando você ilumina um ambiente que tem traças, as traças ficam desesperadas porque não suportam a luz. Algumas pessoas, elas não suportam a luz porque viveram tanto tempo em trevas, se acostumaram tanto com as trevas, que quando a luz lhe é acesa, a luz lhe é mostrada, elas não conseguem ver nada, elas acham que estão cegas, sendo que a luz, ela não cega, pelo contrário, são as trevas que cegam. A luz, ela ilumina o caminho, para que possamos saber que há apenas um caminho, que é Jesus Cristo. Veja que tudo se vai até Cristo, tudo mostra Jesus Cristo, tudo é por Jesus Cristo. Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Viver em Cristo é viver em vida, uma vida verdadeira, não uma vida passageira, mas uma vida que é eterna, que é sublime, que é magnífica. Perceba que só Jesus Cristo pode nos salvar, porque Ele é a nossa luz. E voltando para Gênesis capítulo 1 e o versículo 3: haja luz e houve luz. Os planos de Deus não voltam atrás. Quando Deus diz haja, logo acontece. Quando Deus diz faz, logo se faz. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33 e o versículo 9. Ele manda e tudo aparece. Ele fala e tudo acontece. Ele é o Criador da luz. É Ele que separa luz e trevas. No grande julgamento, Deus também irá separar aqueles que são seus, aqueles que andaram na luz, e Ele também irá separar aqueles que andaram nas trevas. Aqueles que andaram nas trevas, infelizmente, terão um fim terrível, um fim horrível. Mas aqueles que andam na luz, aqueles que estarem com Cristo Jesus, terão a vida eterna. E é isso que Deus nos promete, e é isso que Deus diz para nós que há de acontecer. Então, meu amigo, minha amiga, continue na luz, continue no dia, continue à mostra, continue sendo referência com bom testemunho, e que possamos ter sempre a fragrância de Jesus em nossas vidas, para que o mundo reconheça que Deus é o Todo-Poderoso e que o mundo saiba que Jesus Cristo reina, pois nós somos os seus súditos. Até mais! Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre Gênesis. Isso é apenas uma introdução. Peço a você que estude mais sobre esses assuntos, você que tem interesse. Se você quiser, deixe também o seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like, seu joinha. Você que acompanha o canal, ative o sininho aqui, se inscreva nesse canal. Nós precisamos muito de inscritos neste canal aqui. Precisamos muito que você se inscreva nesse canal e ative também o sininho, porque fazendo isso, o YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, vai te notificar cada vez que a gente tiver vídeos novos. Eu gostaria de gravar mais vídeos, mas infelizmente não tenho tanto tempo assim, então sempre quando eu tenho um tempinho eu gravo vídeos. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo e até mais! Se só foi a Terra que foi destruída com a queda de Satanás, por que Deus teve que criar os luminares logo depois? Quer dizer que não havia luminares antes? Enfim, certo?